banda, tudo bem com vocês? Hoje trago para vocês esse lindo tapete. Ele ficou medindo 70 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. Eu gastei 407 gramas de barbante para confeccionar este lindo tapete. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. E vamos aos materiais! Fiz 80 correntinhas. A contar da agulha, na quarta corrente, 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, vamos fazer 7 pontos altos. Não vamos contar essas correntes. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar 1, 2, 3 e na quarta corrente vamos fechar com um baixíssimo. Vamos contar 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e na quarta repetir 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, vamos contar 1, 2, 3 e na quarta corrente um baixíssimo. Novamente vamos fazer 7 pontos altos na quarta corrente. 1, 2, 3, na quarta, 7 pontos. Vamos pular 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, vamos um baixíssimo. E ficará assim. Vamos fazer dessa forma até o final. Terminei aqui a carreira e fiquei com 10 semicírculos. Fiz aqui os 7 pontos, vamos prender com um baixíssimo aqui na última corrente. Vamos laçar a agulha e aqui onde fizemos os 7 pontos, vamos fazer mais 7 pontos. Vamos escondendo aqui a ponta do barbante. Sete pontos. Fizemos aqui um baixíssimo. Agora vamos fazer um ponto baixo, pegando todo ele, ó, o ponto baixíssimo e as correntes, dessa forma. Novamente vamos repetir os 7 pontos altos nos 7 pontos altos anteriores. 7. Vamos fazer um ponto baixo, pegando o ponto baixíssimo e a corrente.
e tá ficando assim. Novamente 7 pontos. E um ponto baixo, pegando aqui o baixíssimo e a corrente. E vamos fazer dessa forma até o final. Terminei aqui a minha carreira e fiquei com 10 círculos. Não fechei ainda. Vou mostrar a vocês como vamos fechar. Vou cortar o fio. Vou puxar o fio aqui. Vou introduzir a agulha no ponto alto, não nas correntes. No ponto alto, puxar aqui o fio, venho aqui por trás desse ponto, desse último ponto, introduzo a agulha de baixo para cima, só no meio, em uma laçada. Vou puxar o fio. Vou apertar aqui um pouquinho. E pronto. Fechamos o nosso círculo. E aqui atrás vamos arrematar. Eu separo. Tem 6 fios. Eu coloco 3 de um lado e 3 do outro. Venho com a agulha e vou escondendo aqui por dentro. E aqui eu dou um nozinho. Um não, 3. Ficando assim. Aí vamos escondendo mais um pouco. Aí eu já puxo as 2 perninhas. É dessa forma que eu faço os meus arremates. Se você quiser dar mais um nozinho, não tem problema nenhum, mas é dessa forma que eu faço os meus arremates. Já cortei aqui o fio. Vamos fazer outro desse, só que metade, da mesma forma que fizemos o semicírculo. A mesma quantidade de pontos vamos fazer no próximo. A mesma quantidade de corrente temos que ter no próximo. Fiz 80 correntes. A contar da agulha na quarta, 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente vamos fazer 7 pontos altos. Vamos contar 4 correntes, 1, 2, 3 e na quarta, um baixíssimo. Novamente contar 4 correntes, 1, 2, 3, 4 e repetir os 7 pontos. 7 pontos, contar 4 correntes
e prender na quarta com um baixíssimo. Então, dessa forma, vamos trabalhar até a última corrente. E eu volto com vocês para fazer a união. Terminei aqui a minha carreira e fiquei com 10 semicírculos. Fechei aqui com um baixíssimo na última corrente. Vamos escondendo aqui a ponta do barbante e agora vamos fazer a união. Para a união, vamos fazer aqui onde fizemos os 7 pontos, vamos fazer 4 pontos. E aqui onde arrematamos, não vamos usar agora, vamos deixar para o final e vamos onde iniciamos. Vamos ficar com os pontos baixos, tudo na mesma direção. Eu sei que estou no início porque eu não arrematei aqui a ponta do nosso barbante. Para a união, vamos avesso com avesso e aqui também vamos pular 3 pontos e no quarto introduzir a agulha pela parte do direito. Vamos aqui fazer uma corrente para puxar o fio. Eu introduzi aqui na laçada uma corrente e já vamos unir. Vamos laçar a agulha e fazer o restante dos pontos, que são 3, para ficar com a mesma quantidade, que são 7. Fizemos a primeira união. Vamos fazer o ponto baixo pegando o ponto baixíssimo e a corrente. Novamente 4 pontos. Retiro a agulha, vou lá onde está pronto o círculo e conto 1, 2, 3 e introduzo a agulha no 4º ponto. Venho na laçada, introduzo a agulha e faço uma corrente fechando os dois, as duas partes, unindo as duas partes. Laço a agulha novamente e termino com 3 pontos altos. A segunda união. Um baixo pegando o baixíssimo e a corrente. Novamente 4 pontos altos. Venho no círculo e conto novamente 1, 2, 3. 1, 2, 3 e no quarto introduzo a agulha pelo lado direito. Venho aqui na laçada, faço uma corrente unindo os dois. Laço a agulha e volto aqui para terminar os pontos e fazer 3 pontos altos. E um baixo aqui pegando o baixíssimo e a corrente. Vamos trabalhar dessa forma até o final. Terminei aqui a minha carreira e ficou assim a união. Eu já cortei o fio, fiz aqui o último ponto alto e cortei o fio. Não fiz corrente. Vamos puxar o fio.
introduzir a agulha no ponto alto e não nas correntes, que temos correntes aqui. No ponto alto, de cima para baixo, e puxar o fio. Agora, de baixo para cima, vamos no último ponto que fizemos e introduzir a agulha no meio das laçadas e puxar o fio. Pronto. Fiz aqui a união, o último ponto, e não fiz aqui o ponto baixíssimo para ficar certinho. E vou fazer o mesmo arremate que fizemos do lado de cá. Vou fazer mais duas carreiras dessa, com a mesma quantidade de correntes. Tenho aqui 80 correntes e vamos trabalhar da mesma forma. 1, 2, 3 e na quarta, 7 pontos. Eu não conto as correntes, eu só conto os pontos. Vamos contar novamente 1, 2, 3 e na quarta corrente um baixíssimo. Laço a agulha, conto 1, 2, 3 na quarta corrente e repetir os 7 pontos altos. 1, 2, 3 e na quarta um baixíssimo. Vamos repetir o semicírculo. Quando terminar os 10 semicírculos, vamos fazer a união da mesma forma que fizemos aqui. Terminando essa carreira, vamos fazer outra da mesma forma e vamos ficar com 4 círculos, 4 carreiras do círculo pronto. Não esquecendo da união, temos que fazer o semicírculo, um lado só, e na volta vamos unindo 4 pontos, depois vamos no quarto ponto e fazemos a união. Dessa forma, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreiras e fiquei com 4 carreiras em círculo. Eu já arrematei dos dois lados e vou mudar de cor. Eu vou aqui no primeiro círculo, conto 1, 2, 3 e no quarto ponto eu puxo o fio. Faço uma corrente só para a altura do ponto. No mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Vou fazer 5 correntes. Venho aqui no próximo círculo, conto 1, 2, 3 e no quarto ponto um baixo. 5 correntes. Novamente conto no próximo círculo 1, 2, 3 e no quarto ponto um baixo. Vou trabalhar dessa forma até o último círculo. Cheguei aqui no último círculo, fiz aqui o meu ponto baixo. Vou fazer 8 correntes. Oito correntes, vou contar 1, 2, 3 e no quarto ponto do mesmo círculo
eu vou fazer um baixo, ficando assim. Vamos voltar para 5 correntes, contar 1, 2, 3 e no quarto aqui no quarto um baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos no próximo círculo e contar 1, 2, 3 e no quarto ponto fugiu aqui um fiozinho, vamos buscar um baixo, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo círculo, 1, 2, 3 no quarto ponto, um baixo. 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No mesmo círculo, vamos contar 1, 2, 3 e no quarto ponto, um baixo. Novamente 5 correntes. E vamos no próximo círculo contar 1, 2, 3 e no quarto ponto um baixo. Vamos trabalhar dessa forma toda a volta do nosso trabalho e no final, depois das 8 correntes, vamos fechar com um baixíssimo. Terminei a minha carreira, já fechei aqui com um baixíssimo depois das 8 correntes. Quando eu conto aqui os 3 pontos e no quarto eu faço um baixo, pode reparar que dá nas correntes. Nas correntes eu faço um baixo. Tá bem escondida, mas é nas correntes. Agora vamos subir 2 correntes para a altura do ponto, não vamos contar essas correntes. 1, 2, já vou aqui escondendo a ponta do barbante. No mesmo lugar eu faço um alto. Eu tenho aqui 5 correntes, eu vou fazer um ponto para cada uma corrente. Vou ficar com 5 pontos. Venho na primeira, escondo aqui a ponta, um ponto. Venho na segunda, o segundo. Na terceira, o terceiro ponto. Na quarta, o quarto ponto. E na quinta, o quinto ponto. Venho no ponto baixo e faço um ponto alto. Essa carreira vamos trabalhar dessa forma. Quando chegar no canto ali nas 8 correntes, eu volto com vocês. Fiz aqui meus pontos altos. Já estou aqui nas 8 correntes. Vou fazer, fiz aqui no ponto baixo o último ponto alto aqui na lateral. Venho na primeira corrente, um alto, na segunda, um alto, na terceira, um alto, na quarta, um alto. Fiquei com 4 pontos. Vou fazer 2 correntes no mesmo lugar, um ponto alto. Venho na próxima corrente um alto, na próxima um alto,
Na próxima, um alto. Fiquei com 4 pontos de um lado, 4 pontos do outro. Venho no ponto baixo e faço um alto. Já estou aqui nas 5 correntes, um ponto para cada uma corrente. Temos 5, vamos ficar com 5 pontos. No ponto baixo, um alto, ficando assim o nosso cantinho. Vou fazer dessa forma toda a volta do nosso trabalho, não esquecendo que aqui nas 8 correntes temos que repetir o mesmo que fizemos aqui. Em cada canto vamos fazer exatamente o que fizemos aqui. Vou fazer o meu e volto com vocês. Terminei a minha carreira e vou fechar. Fiz aqui o último canto e vou fechar com um baixíssimo no ponto alto, não nas correntes. Vou subir 2 correntes para a altura do ponto, no mesmo lugar, um alto. Todas as carreiras vamos fazer com 2 correntes para a altura do ponto e no mesmo lugar, um alto. Vamos fazer ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no último ponto do nosso canto. Vou fazer meus pontos altos e volto com vocês. Fiz aqui meus pontos altos, fiz até o último ponto aqui, ó, da carreira anterior. Laço minha agulha e aqui no espaço vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes, laço minha agulha e no mesmo lugar mais 2 pontos altos. Ficando assim. Volto a trabalhar ponto alto para cada ponto de base. Vou trabalhar toda a volta do meu trabalho, fazendo exatamente isso, ponto sobre ponto, e quando chegar no canto, vamos fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Só vamos mudar essa parte. Tínhamos um ponto V e agora temos um leque. Terminando essa carreira, vamos fazer mais 2 da mesma forma, ponto sobre ponto, venho ponto sobre ponto até o último ponto. Quando chegar no espaço, vamos repetir o leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Terminando a terceira carreira, vamos fazer a 4ª carreira, ponto sobre ponto, venho até o final, ponto sobre ponto até o último ponto. No espaço eu repito o leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, ponto sobre ponto.
E quando chegar no final, vamos fechar com um ponto baixíssimo no ponto alto e não nas correntes. Como já havia falado, cada início de carreira vamos subir 2 correntes, só para a altura do ponto, no mesmo lugar, um alto. Vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês. Terminei as minhas carreiras, fiquei com 4, 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu cortei o fio, os cantos não mudei, só fiz os leques. Vou voltar para o verde e fiz aqui 320 correntes. Deixa eu tirar o tapete. Fiz 320 correntes. Nossa, G, não é muito? Não, é a quantidade certa para o tamanho desse que estamos confeccionando. Vamos fazer os semicírculos. Vamos contar 1, 2, 3. Na 4ª corrente, lacei minha agulha. Vamos fazer os 7 pontos. 7 pontos. Vamos contar 1, 2, 3. Na 4ª corrente, vamos prender com um baixíssimo. Laço minha agulha. Conto 1, 2, 3 na 4ª corrente, novamente os 7 pontos altos. 7 pontos altos, conto 1, 2, 3 na 4ª corrente, eu fecho com um baixíssimo. Nossa, G, quanto marcador! Meninas, para contar eu precisei usar os marcadores. Eu contei a cada 50 correntes, coloquei um marcador e fui fazendo dessa forma. A cada 50 correntes, um marcador. Fiz 300, depois fiz mais 20. Vamos fazer os semicírculos até o final. Vamos ficar com 40 semicírculos. 40. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Terminei aqui os meus 40 semicírculos. Ficou assim um cordão. Vou colocar ele para trás. E para a união, vou finalizar aqui com vocês. Venho aqui na última correntinha e faço um baixíssimo. Para a união, vamos fazer 4 pontos altos no mesmo lugar que fizemos os 7 pontos desse lado. Vamos fazer do lado de cá. Já vai escondendo a ponta do barbante. 1, 2, 3, 4. Vou pegar a outra parte do tapete. Tá aqui o lado que eu finalizei com o roxo. Pode ser lá também, mas eu escolhi do lado de cá. Eu coloquei aqui 3 marcadores. Não é necessário, só precisa contar, mas aqui na gravação, como é roxo, eu coloquei para ficar mais fácil. Como eu contei,
Tenho aqui um canto, tenho um ponto sem o marcador. Venho no segundo e coloco o marcador, onde vamos prender um semicírculo. Pulei 5 pontos e no sexto coloquei outro marcador, onde vamos prender outro semicírculo. Novamente 5 pontos e no sexto coloquei o marcador. Vamos prender outro círculo. A cada 5 pontos, no sexto, vamos prender um círculo. Pula 5 pontos, no sexto prendemos o círculo. Só no canto que vamos pular apenas um ponto. Vamos lá. Coloquei o tapete aqui para frente. Fico aqui com o cordão de semicírculo aqui para trás. Vamos trabalhar avesso com avesso. Vamos retirar o marcador. Introduzir a agulha no mesmo lugar que estava o marcador. Introduzir a agulha na laçada. Dá uma puxadinha nela, não precisa apertar porque estava folgado. E vamos fazer uma corrente prendendo os dois. Laço minha agulha novamente e volto aqui para terminar o círculo fazendo 3 pontos altos. Segura as duas partes, que fica mais fácil. Já fiz um. Agora pode segurar só o círculo. 2, 3. Pronto. Fiz os 7 pontos e já prendi uma parte na outra. Venho aqui no ponto baixíssimo e na corrente e faço um baixo. Laço minha agulha, volto aqui no semicírculo e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Retiro minha agulha, dou uma puxadinha, pulo aqui os 5 pontos e venho aqui no marcador, que é o 6º ponto. Vou retirar o marcador e vou puxar meu fio fazendo uma corrente. Eu seguro as duas partes. Laço a agulha segurando as duas partes, também para fazer esse primeiro ponto. Venho aqui no círculo, faço, tiro 2, seguro os 2 e tiro mais 2. Fica mais fácil dessa forma. E agora eu trabalho aqui mais 2 pontos para completar 7. Pronto. Venho aqui no ponto baixíssimo e na corrente e faço um baixo. O segundo círculo preso. Laço minha agulha, venho aqui no semicírculo e faço 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Tiro minha agulha, pulo 5 pontos e no 6º, onde coloquei o marcador,
Introduzo minha agulha pelo lado direito, puxo aqui o fio e faço uma corrente. Para fazer essa corrente fica mais fácil segurar as duas partes. Laço minha agulha, volto aqui no círculo para terminar, faço metade do ponto, seguro as duas partes e termino o ponto alto. Laço minha agulha e agora trabalho 2 pontos, 1, 2, e fiquei com os 7 pontos altos. Venho aqui no baixíssimo e na corrente faço um baixo. Já prendi 3 círculos. Vamos prender agora aqui do lado de cá e vamos trabalhar também aqui no segundo ponto. Vamos pular um e vamos no segundo. Antes disso, vamos fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Retiro minha agulha, pulo um ponto, venho no segundo e faço uma corrente. Venho aqui e faço mais 3 pontos. 1, 2, 3. Venho no baixíssimo e faço um baixo. Venho no semicírculo e faço 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto ponto introduzo minha agulha e puxo o fio fazendo uma corrente. Laço novamente a agulha e volto aqui no semicírculo para completar. Fiz 1, vamos fazer 3, 2, 3. Venho aqui no ponto baixíssimo e na corrente e faço um baixo. E ficou assim o nosso canto. Desse jeito. Dá uma arrumadinha. Fica assim o nosso canto. Vamos trabalhar dessa forma toda a volta do nosso trabalho e em cada canto vamos fazer exatamente o que fizemos aqui, pulando apenas um ponto. O ponto V não é trabalhado. E segue fazendo o que fizemos aqui, pulando 5 pontos e no sexto prende o círculo no tapete. Eu vou terminar o meu e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira. Já fiz aqui os 7 pontos prendendo o círculo, o último círculo, e vim finalizar com vocês. Como eu finalizo? Tenho aqui o último ponto alto, introduzo minha agulha na terceira corrente
pego a outra parte, introduzo também a minha agulha nas correntes e puxo fazendo um baixíssimo, puxo o fio fazendo um baixíssimo. Já está preso. Não vamos fazer aqui a corrente para finalizar. Vamos introduzir a agulha aqui por baixo, puxar o fio e fazer um baixo. Já finalizei com um ponto baixo, como vínhamos fazendo ponto baixo. Agora vou cortar aqui o fio. Vou puxar o fio aqui, não vou fazer corrente, só vou puxar. Venho aqui por trás, introduzo a minha agulha de baixo para cima no ponto à frente e puxo aqui o fio, ficando assim. Aqui atrás eu vou fazer aquele arremate que fizemos no início do vídeo e vai ficar dessa forma, com o ponto baixo. Já fiz aqui o meu arremate e ficou assim o ponto baixo, como vínhamos fazendo. Vou voltar para a cor roxa. Venho aqui próximo a um dos cantos, porque eu já ensino o canto e fica melhor. Eu conto aqui, escolho, tô aqui no canto, próximo a ele. Eu conto aqui em um círculo, 1, 2, 3 e no quarto ponto já tenho a minha laçada inicial. Eu puxo o meu fio e faço uma corrente para a altura do ponto. Venho no mesmo lugar e faço um baixo. Faço 5 correntes. Venho aqui no próximo círculo e conto 1, 2, 3 e no quarto ponto um baixo. 5 correntes. Venho no próximo círculo e conto 1, 2, 3 e no quarto ponto um baixo. Já estou no meu cantinho. Para o cantinho, eu vou fazer 10 correntes. 10 correntes. Venho no próximo círculo e conto 1, 2, 3 e no quarto ponto um baixo. E o cantinho ficará assim. Volto a fazer 5 correntes. Venho no círculo à frente e conto 1, 2, 3 e no quarto ponto um baixo. E vamos trabalhar dessa forma toda a volta do nosso trabalho. Nos cantos vamos fazer 10 correntes. Vou fazer o meu e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira, fiz as 5 correntes, venho aqui no ponto baixo e faço um baixíssimo.
Vou subir 2 correntes para a altura do ponto, no mesmo lugar, um ponto alto. Vamos trabalhar em cada corrente um ponto alto. Temos 5 correntes, vamos fazer 5 pontos altos. No ponto baixo, um alto. Estamos novamente nas correntes e vamos fazer 5 pontos altos, um ponto para cada corrente de base. No ponto baixo, um ponto alto. Estamos aqui nas 10 correntes no nosso canto. Vamos fazer 5 pontos, um ponto para cada corrente. 5 pontos. Vamos fazer 3 correntes. Vamos na corrente à frente e fazer um alto. Fizemos aqui o nosso cantinho. Vamos fazer ponto alto por mais 4 vezes. E aqui temos uma correntinha bem rente, temos que fazer o último ponto. Ficamos com 5 pontos de um lado e 5 pontos do outro. Vamos aqui no ponto baixo e fazer um alto. Vamos trabalhar dessa forma toda a volta do nosso trabalho. Em cada corrente vamos fazer um ponto alto, em cada ponto baixo um ponto alto. E no canto vamos fazer exatamente o que fizemos aqui. Vamos fazer um ponto para cada corrente por 5 vezes, 3 correntes e novamente 5 pontos altos, um ponto para cada corrente de base. Vou terminar o meu e volto com vocês. Terminei a minha carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo no ponto alto, não nas 2 correntes. 2 correntes para a altura do ponto, no mesmo lugar, um alto. Vamos trabalhar ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui pontos altos para cada ponto de base até o ponto V. Vamos aqui na primeira corrente e fazer um alto. Na segunda corrente, vamos fazer um ponto alto, 3 correntes, no mesmo lugar, um ponto alto. Vamos na última corrente, um ponto alto. Dessa forma, vamos fazer o nosso canto. Vamos trabalhar ponto alto para cada ponto de base. E vai ficar dessa forma o canto do nosso trabalho. Terminando essa carreira, vamos fazer outra da mesma forma. Sigo todo em ponto alto, chego na primeira corrente, faço um ponto alto, na segunda faço um alto, 3 correntes, no mesmo lugar, um alto. Na terceira corrente, um ponto alto e ponto sobre ponto. E vamos ficar com 3 carreiras. Já fizemos uma, estamos fazendo a segunda e vamos fazer a terceira. Vou terminar a minha carreira, vou fazer a terceira carreira e volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreiras,
Fechei com um ponto baixíssimo no ponto alto e já cortei o fio. Vou voltar para a cor verde. Finalizei aqui na parte do comprimento. Vamos começar a trabalhar na parte da largura do tapete, a partezinha menor. Aqui tem um canto e logo aqui tem o outro. Eu tenho aqui, deixa eu ver se dá para ver. Aí dá. A partezinha menor. Eu tenho aqui o canto e aqui o outro. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos. Vamos começar a trabalhar nessa parte menor. Escolhi aqui um canto e contei 10 pontos. 10 pontos altos. E no 11º eu coloquei um marcador. 3, 6, 9, 1, 10. No 11º eu coloquei um marcador. Contei 5 pontos e no 6º um marcador. Contei 3 pontos e no 4º um marcador. Contei 10 pontos e no 11º um marcador. 3 pontos no 4º um marcador. 15 pontos e no 16º eu coloquei um marcador e fiquei aqui com 3 pontos. Então vamos lá. Tenho aqui a laçada inicial. Eu vou começar a trabalhar em qualquer ponto aqui desses 10, vou introduzir a agulha e puxar o fio. E vou fazer uma corrente para a altura no mesmo lugar, um baixo. Vou trabalhar aqui ponto baixo até o marcador. Já escondendo aqui a pontinha do barbante, puxei demais. Vou chegar aqui no marcador e vou fazer um baixo. Por que eu falei em qualquer lugar desse? Porque vai ser todo ponto baixo aqui. Vamos fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular 5 pontos e no 6º um baixo. Vamos fazer 5 pontos baixos. Já fizemos um ponto em cada um de base. 5 pontos, vamos fazer 15 correntes. Fiz 15 correntes, vou pular os 10 pontos e venho no 11º e faço um baixo. Cinco pontos baixos, 2, 3, 4, 5 pontos baixos,
Agora vamos fazer 20 correntes. 20 correntes, eu pulo os 15 pontos e venho no 16º, um baixo. Vamos fazer 4 pontos baixos. 4 pontos baixos. Vamos aqui nas correntes, faço um baixo, fiquei com 5 pontos. Vou fazer 18 correntes. Fiz aqui 18 correntes. Venho aqui nas correntes e faço um baixo. Ficando assim. Aqui na lateral, vamos fazer a mesma coisa. Começamos aqui com 5, pulando aqui 5, mas aqui na lateral vamos começar pulando os 15. A mesma quantidade de correntes que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Então, fizemos 20, vamos fazer 20 correntes. Só que antes temos que fazer os 4 pontos baixos. Fiz e ficou a mesma coisa. Fizemos aqui 20 correntes, vamos fazer 20 correntes. 20 correntes. Pula 15 pontos e no 16º, um baixo. Vamos fazer 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos, um ponto para cada um de base. Fizemos aqui 15 correntes. Temos que fazer 15 correntes. 15 correntes. Vamos pular 10 pontos e no 11º, um baixo. Vamos fazer 5 pontos baixos. Já tenho um. 5 pontos. Fizemos do outro lado. Dez correntes. Vamos fazer 10 correntes. Vamos pular 5 pontos e no 6º, um baixo. E agora vamos trabalhar pontos baixos para cada ponto de base. Então, ficou assim. Aqui tá o canto, tem uma laçada aqui grande. Aqui temos as 20 correntes de um lado e do outro, os 5 pontos de um lado e do outro, as 15 correntes de um lado e do outro, os 5 pontos de um lado e do outro, as 10 correntes de um lado e do outro. Vou fazer meus pontos baixos, ponto sobre ponto, até aqui no canto e eu volto com vocês. Terminei meus pontos baixos e ficou assim. Tenho aqui 3 correntes. Vamos fazer um ponto baixo para cada corrente. Vamos ficar com 3 pontos. Tenho aqui 11 pontos altos. Vou fazer
11 pontos baixos, um ponto para cada um de base. Fiz os pontos baixos, estou aqui no marcador, exatamente como fizemos do outro lado. Tenho 5 pontos, 3 e 2, 5. Vamos fazer 10 correntes. Fiz as 10 correntes, vou pular os 5 pontos e venho no sexto, onde coloquei o marcador, e faço um baixo. Vou fazer 5 pontos baixos. Já fiz 5 pontos baixos. Tenho aqui 3, 6, 9 e 10 pontos altos. Vamos fazer 15 correntes. Fiz as 15 correntes, vou pular os 10 pontos e venho no 11º e faço um baixo. Vou fazer 5 pontos. 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 15 pontos. Vou fazer 20 correntes. Fiz as 20 correntes, vou pular os 15 pontos e venho no 16º e faço um baixo. Tenho aqui 3 pontos, um ponto para cada um. Tenho aqui as correntes, vou fazer um baixo, fiquei com 5 pontos baixos e vou fazer 18 correntes. Fiz 18 correntes, venho aqui no mesmo lugar e faço um baixo. Tenho aqui 4 pontos, o quarto está com o marcador. Vou fazer um ponto para cada um. E fiquei com 5 pontos. Agora vamos seguir fazendo o mesmo que fizemos aqui. Tenho aqui as 20 correntes, faço aqui as 20 correntes. Tenho aqui os 5 pontos baixos, eu faço aqui os 5 pontos. Tenho aqui as 15 correntes, faço 15 correntes. Tenho aqui 5 pontos, faço aqui 5 pontos. Tenho lá do outro lado 10 correntes, faço 10 correntes. E termino todo em pontos baixos. Depois das 10 correntes, eu faço aqui tudo ponto baixo. Chego aqui no canto, faço 3 pontos baixos, um em cada uma corrente de base, e completo aqui também com ponto baixo e fecho com um baixíssimo aqui no primeiro ponto que fizemos. Vou completar o meu e volto com vocês. Terminei a minha carreira. Fechei com um baixíssimo no primeiro ponto que fizemos. Uma corrente só para a altura do ponto, no mesmo lugar, um baixo. No próximo, um baixo. No próximo, um baixo. Vou pular 2 baixos. Vou laçar minha agulha e venho aqui na primeira corrente e faço meu ponto alto. Vou fazer 10 pontos altos, um ponto para cada corrente de base.
Fiz os 10 pontos altos, vou pular 1, 2 e no terceiro ponto baixo eu faço um baixo. Laço minha agulha, pulo 2 baixos, venho na primeira corrente e faço o meu primeiro ponto alto. Tenho aqui 15 correntes. Eu vou fazer 15 pontos altos. Já fiz o primeiro, vou fazer 14 e volto com vocês. Fiz meus pontos altos. Pulo 2 pontos baixos, no terceiro um baixo. Laço minha agulha, pulo 2 pontos, venho na primeira corrente e faço meu primeiro ponto alto. Tenho 20 correntes, vou fazer 20 pontos altos. Não faça esses pontos muito apertados, porque vai ficar encolhendo. 20 pontos altos. Vou pular 2 de base, no terceiro um baixo. Vou laçar minha agulha. Estou aqui em um dos cantos que tenho aqui 18 correntes. Vou laçar minha agulha, pular 2 pontos, venho na primeira corrente e faço um ponto alto. Vamos fazer 8 pontos. 8 pontos. Venho na próxima corrente e faço 2 altos no mesmo lugar. Na próxima, 2 altos. Fiquei com 2 aumentos. Vou completar com pontos altos. Fiz os pontos altos. Eu fiquei aqui com 8 pontos, 2 aumentos e 8 pontos. Vou pular 2 de base, no terceiro um baixo. Laço minha agulha, pulo 2 de base, venho na primeira corrente e faço meu primeiro ponto alto. Tenho aqui 20 correntes, vou fazer 20 pontos altos. Vamos repetir o mesmo que fizemos aqui. Tenho 20 correntes, 20 pontos. Pulo 2 baixos, no terceiro um baixo. Tenho 15 correntes, 15 pontos. Pulando também aqui 2 baixos, porque só vamos fazer um ponto baixo no ponto baixo do meio. Pulo 2 pontos, no terceiro um baixo, pulo 2 pontos, tenho 10 correntes e faço 10 pontos altos. E volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos altos, terminei aqui os pontos altos e ficou assim. Eu vou pular 1, 2 e no terceiro eu faço um baixo. Agora vamos fazer pontos baixos para cada ponto de base, até chegarmos no canto. Vou fazer o meu e volto com vocês. Fiz meus pontos baixos, já estou aqui no cantinho. Tenho aqui os 3 pontos, eu venho aqui no primeiro, faço um baixo. No segundo, eu faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz um aumento de ponto baixo. Venho no terceiro, um baixo. Vou fazer pontos baixos para cada ponto de base até chegar
2 pontos antes do final. Cheguei aqui 2 pontos antes. Laço minha agulha, pulo os 2 pontos, venho na primeira corrente e faço meu primeiro ponto alto. Eu tenho aqui 10 correntes, eu vou fazer 10 pontos altos. Vamos repetir em todas as correntes o mesmo que fizemos em todas, o mesmo que fizemos aqui, o mesmo que fizemos aqui. Tenho aqui os 10 pontos, 15 pontos, sempre prendendo no ponto baixo do meio. Os 20 pontos e aqui o nosso canto que fizemos 2 aumentos. Exatamente igual. Vamos fazer desse lado, vamos fazer aqui no canto, onde temos 18 correntes, também desse lado, exatamente igual. Vamos fazer pontos baixos, depois que pular 2 pontos baixos e prender o ponto alto aqui no terceiro ponto baixo, exatamente como fizemos do outro lado. Venho fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, chego aqui no canto, faço no primeiro um baixo, no segundo 2 baixos, no terceiro um baixo. Completo aqui com pontos baixos e fecho aqui no primeiro ponto com um baixíssimo. Vou terminar o meu e volto com vocês. Completei a minha carreira exatamente como fizemos no início. Fiz aqui meus pontos baixos, não esqueci aqui do canto, no ponto do meio um aumento, completei com pontos baixos e fechei com um baixíssimo no primeiro ponto que fizemos. Já cortei o fio, vou voltar para o roxo e venho no mesmo lugar que fechamos, pegando apenas a laçadinha de trás. Tenho aqui a laçada inicial, vou puxar e vou fazer uma corrente para a altura, no mesmo lugar um baixo. Venho no próximo ponto, pegando a laçadinha de trás. Essa carreira é a última carreira do nosso tapete. Vamos fazer os pontos baixos pegando apenas a laçada de trás. Eu vou pular um ponto, já venho no ponto alto, pegando a laçada de trás. Agora eu já começo a contar aqui no nosso arco. Fiz 1, 2 e no terceiro eu faço um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. No próximo 1, no próximo 1 e no terceiro um aumento, pegando a laçadinha de trás. Novamente 1, 2 e no terceiro um aumento. No próximo 1, eu vou pular o ponto baixo, venho no próximo ponto alto e começo a contar novamente. 1, 2
e no terceiro um aumento. Não peguei todas as alcinhas do barbante. 2 e no terceiro um aumento. 2. No próximo um aumento. 2. No terceiro um aumento. Pegando só a laçadinha de trás. Eu tenho aqui 3 pontos, vou fazer um ponto para cada um. Eu não posso fazer aumento no terceiro ponto, porque estamos já aqui próximo ao ponto baixo. Tenho aqui o ponto baixo, vamos pular e já vamos iniciar a contagem novamente. No terceiro um aumento, sempre dessa forma. Aqui eu já posso fazer um aumento porque eu tenho 2 pontos ainda à frente. Faço um e no próximo o segundo. Pulo o ponto baixo, já dou início aqui no arco aqui do cantinho. Vamos fazer um no primeiro ponto, no segundo um e no terceiro 2 pontos, pegando sempre a laçadinha de trás. Novamente um, no próximo um e no próximo um aumento. Um e no terceiro um aumento. No primeiro um, no segundo um e no terceiro um aumento. No próximo um, no próximo um e no próximo um aumento. A cada 2 pontos, o terceiro é um aumento. Aqui é o terceiro, um aumento. Tenho aqui 2 pontos, um ponto para cada um. Vou pular o ponto baixo, venho no primeiro ponto alto e começo a contar novamente. 2 e no terceiro um aumento. Dessa forma vamos trabalhar a nossa carreira. Só nos arcos vamos fazer os aumentos. E vai ficando dessa forma, os arcos que acabamos de fazer, dessa forma. Aqui é o com 18 correntes, o arco do nosso canto. Vamos fazer da mesma forma que fizemos em todos os arcos, sempre pulando o ponto baixo e não esquecendo que se sobrar próximo aqui ao canto, a cada canto 3 pontos, não faça no terceiro um aumento, faça os 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Aqui nos pontos baixos
Quando chegar aqui no final, vamos pular um ponto e no próximo vamos continuar ponto sobre ponto, pegando apenas a laçadinha de fora. E quando chegar no canto, eu volto com vocês. Terminei a minha carreira e ficou assim. Fiz aqui os pontos baixos, não esqueci de pular o ponto aqui do canto e vim no próximo, iniciei com pontos baixos, pegando apenas a laçada de trás. Venho aqui no primeiro ponto e faço um baixo, pegando a laçada de trás. Eu tenho aqui o aumento, eu venho no primeiro do aumento e faço 2 pontos. No segundo do aumento, 2 pontos. E venho no próximo apenas 1. E o canto ficou dessa forma. Vamos fazer ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçada de trás. Tenho aqui o último ponto, eu não trabalho ele. Eu pulo ele, venho aqui no primeiro ponto alto do nosso arco e já inicio a contagem. Fiz o primeiro ponto, venho no segundo, um baixo e no terceiro um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente conto 2 pontos, 1, no próximo 1 e no próximo um aumento. Dessa forma, vamos voltar a trabalhar os arcos. 2 e no terceiro um aumento. Fiz aqui um aumento porque temos um ponto ainda. Tenho aqui faço um ponto baixo. Pulo o ponto baixo, venho no primeiro ponto alto do próximo arco e já começo a contagem novamente. 2 baixos e no terceiro um aumento. 2 baixos, um ponto para cada um de base. E no terceiro um aumento. Dessa forma, vamos trabalhar toda a volta do nosso trabalho. Quando chegar aqui no arco do canto, não esquecendo também que vamos trabalhar da mesma forma que estamos fazendo aqui no arco. 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, no terceiro um aumento. Vamos trabalhar dessa forma todos os arcos. Quando chegar aqui no final, vamos pular um ponto baixo e vamos fazer ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçada de trás. Aqui no canto vamos fazer no primeiro ponto um baixo, no segundo um aumento, no terceiro um aumento e no quarto um baixo. Vamos fazer exatamente o que fizemos do outro lado. E vamos fazer ponto baixo para cada ponto de base, não esquecendo que temos que pegar só a laçada de trás e prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos. Vou completar a minha carreira e volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos. Já cortei o fio porque vou arrematar. E assim ficou o nosso tapete. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua participação. Te espero aqui no próximo vídeo e que Deus o abençoe. Tchau, tchau.